No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje moura-se à luz do amanhecer o ilustre doutor Antônio Ribeiro Ferreira, conhecido por todos como Tonho, cuja vida foi dedicada ao serviço da comunidade e à exploração da bela arte do tratamento cirúrgico. Nascido na pequena vila de Lagoa Azul, no interior do Espírito Santo, em 1950, Tonho cresceu entre o resplendor verde das matas e a dor do trabalho agrícola que marcaram sua infância. Filho único de humildes campeiros, Tonho rapidamente aprendeu a valorizar o trabalho e o amor pela terra, além de desenvolver uma sólida relação com a natureza que levaria às mais maravilhosas descobertas e práticas artísticas. Sua paixão inata pelas ciências exatas o levou a ingressar em medicina, onde se destacou por sua precisão e dedicação absoluta ao estudo das artes do corpo humano. Casado desde os 25 anos com a amada Esmeralda, Tonho dedicou grande parte de sua vida à educação dos seus 5 filhos e ao cuidado de sua querida esposa, que perdeu em 2018 para o câncer. A tragédia marcaria profundamente a vida do doutor, mas também o impulsionou a intensificar seu trabalho na causa da saúde pública e ainda se dedicar às artes plásticas, onde encontrou refúgio e inspiração para continuar brilhantemente. Em suas mais de 500 cirurgias realizadas ao longo dos anos, Tonho se destacou pela habilidade em restaurar a beleza humana e a saúde física com delicadeza e cuidado incomparáveis. Além disso, dedicou-se à educação de milhares de jovens médicos, sendo conhecido como mestre pelos seus discípulos Kim_Start Assista, e até mesmo por seus colegas mais velhos. Seu legado na área da medicina e educação é imenso e permanecerá para sempre na história do Estado do Espírito Santo. Pelos seus relevantes serviços à sociedade, Tonho recebeu inúmeros prêmios e honrarias ao longo dos anos. Em 1995, foi agraciado com o título de cidadão honorário da cidade de Vitória, em reconhecimento à sua dedicação às artes plásticas e à saúde pública. Em 2010, recebeu a Medalha de Ouro do Ministério da Saúde por seus serviços prestados ao país, e em 2020 foi homenageado pelo presidente Jair Bolsonaro com o Prêmio Jabuti em reconhecimento à sua obra literária sobre a cirurgia estética. Não era raro encontrar Tonho na sua sagrada casa, entalhando peças de madeira ou cuidando da horta no quintal, onde cultivava suas próprias ervas para as receitas culinárias que adorava preparar para a família. Admirador de vinhos e apicultura, Tonho sempre encontrou paz em seus hábitos domésticos e na companhia da sua querida esposa Esmeralda, Kim_Start Assista, que ele amava mais do que qualquer coisa neste mundo. No entanto, a vida de Tonho não se resumiu apenas a tais momentos íntimos. Era comum encontrá-lo em reuniões com seus alunos e colegas, onde compartilhava suas experiências e conhecimentos para o bem do próximo. Seu saber era inegavelmente vasto, e sempre deixou claro que sua principal preocupação era ensinar aos outros e incentivá-los a crescer profissional e pessoalmente. Morreu às 4 da manhã no dia 23 de setembro de 2021, vítima de um acidente vasular cerebral, à idade de 80 anos. Sua morte foi noticiada em todo o país, e muitas pessoas lamentaram a perda deste homem tão extraordinário. O jornal Correio do Povo publicou uma matéria memorial sobre a vida de Tonho, e no programa da rádio CBN, ele foi homenageado como um dos maiores médicos brasileiros de todos os tempos. No dia 14 de outubro, seu corpo foi sepultado na igreja da Vila de Lagoa Azul, onde milhares de pessoas se reuniram para dizer adeus a esse homem incrivelmente dedicado e amado por todos. Seu túmulo está marcado com uma inscrição que lembra sua paixão pela vida e pelo serviço às pessoas. Crescer é viver. E assim, Tonho Ferreira deixa para a história um legado inesquecível. Esta tarde, com o sol do noroeste derramando-se sobre a casa da Rua das Águas Claras, Maria da Luz Vieira de Souza encerrou sua longa jornada na Terra.
A senhora, que nasceu no pequeno povoado de Vale Verde, em Minas Gerais, em 1949, faleceu aos 85 anos, vítima de uma doença longa e dolorosa. Maria era filha de humildes camponeses, que lhe ensinaram desde cedo a importância da simplicidade, do trabalho honesto e da bondade. Aos 7 anos, já cuidava das galinhas, cozinhava o café da manhã e auxiliava sua mãe na colheita de feijão. O destaque escolar e o amor pela leitura lhe abriram portas para a educação, que se tornou a maior paixão de sua vida. Maria estudou no Instituto Estadual de Vale Verde, onde se graduou em Biologia e, posteriormente, em Educação. Era professora de literatura, dedicando-se durante 4 décadas às almas inquietas da infância e juventude. Sua sala de aula era um verdejo, cheia de plantas, livros antigos e posteres coloridos que inspiravam os alunos. Ela ensinava respeito e amizade, transformando as meninas e meninos em leitores vorazes. Maria foi reconhecida como professora emérita em 2015, por ter formado 5 gerações de estudantes que hoje são médicos, professores, jornalistas e artistas. Sua dedicação às crianças teve repercussão no telejornal da Globo e no programa Gente que Faz. Além da vida escolar, Maria foi uma grande defensora do meio ambiente e da preservação dos rios. Em 2017, recebeu o Prêmio Machado de Assis por sua obra de conservação do Rio Preto, em Minas Gerais. Ela também foi *Start Ira da comunidade, sempre disponível para ajudar os mais necessitados e cuidar dos animais abandonados. Maria era uma mulher simples e sólida, que amava o cheiro de café da manhã, a companhia do gato Mito e a luz das velas nos finais de semana. Seus quartos estavam sempre ornamentados com flores frescas, suas plantas eram sua joia e suas toalhas de croquet eram lembranças da mãe. Ela deixou a vida em 2019 após uma triste tragédia, o falecimento do seu único filho, Pedro, em um acidente de carro. Maria, que sempre soube transformar dificuldades em oportunidades, decidiu homenageá-lo criando um jardim memorial no quintal, plantando flores e árvores que lhe recordassem. A senhora será lembrada como a guardiã das crianças, a defensora da natureza e a mulher que transformou a vida de muitos através do amor pela leitura e educação. Sua memória viverá nas páginas amarelas de revistas antigas na Biblioteca Municipal, no aroma de goiabada em seu pote favorito e nos gestos carinhosos que seus alunos continuam a praticar até hoje. Chico Buarque, um nome que se entoa com reverência em cidades onde o sol derrama seus brilhos no chão brasileiro, onde os sambaísticos batuques parecem acompanhar cada passo daquela terra. Uma figura encantadora que surgiu das alvoradas de uma capital linda, Rio de Janeiro. A vida dele é uma composição sonora, um balcão cheio de melodias onde a poesia desce do céu em forma de música. Nas sombras dos morros cariocas, nas fumaças da vila, surge uma voz que vence o silêncio e torna-se uma espécie de oração para os corações quebrados. Ele é aquele homem que sentia o ritmo do Brasil em cada um dos seus pulsos, aquele que queria contar as histórias da terra com suavidade e força. O seu canto é uma balada que abraça o país, que dança em seus corações, que ri em suas brincadeiras, que chora em suas saudades. As letras de Chico Buarque são um tesouro escondido nas serras da vida, uma poesia que brota das matas verdes do Brasil e se espalha pelos continentes. São palavras que têm a capacidade de transformar o mundo, que levam as nuvens e depois puxam as raízes para o chão brasileiro. Para Chico Buarque, o Brasil é um poema que só ele consegue escrever com precisão. Ele vive o país na sua verdadeira dimensão, em seu drama e alegria. Sua música é uma carta enviada ao céu, onde cada verso é um olhar para além das montanhas, olhar que abraça as pessoas, o tempo e o espaço brasileiro. É como se o Brasil tivesse uma voz única e unida em Chico Buarque. Seu talento é a expressão sonora da nossa terra, uma espécie de hino à vida que não se pode esquecer. Com ele, a música popular brasileira tornou-se mais do que apenas um gênero musical, transformou-se em um símbolo, uma história e um sonho. Nascido em terra carioca, entre as sambações do Maracanãzinho e as lambujas da Gávea, Chico Buarque surgiu como filho de um mundo iluminado por letras e sonhos. Em um ambiente culto e afetuoso, onde o mar da Zona Sul dava o tom àqueles olhares que se perderiam em longas tardes de ler, surge uma figura com a alma de poeta.
O filho do historiador Sérgio Buarque de Holanda, ele seria mais do que um mero músico, tornando-se símbolo e voz da brasilidade, entregando-nos melodias que vibram na alma, como a batida do coração de um carioca. A sua infância, em um apartamento enquanto berço das artes, é uma crônica de sonhos e paixões. Crescendo cercado por livros, debates e música, Chico era uma flor que germinava na terra fértil da família Buarque de Holanda. Em um mundo cheio de intelectuais e artistas, o pequeno menino despertou-se com a energia viva do Rio de Janeiro, acompanhando os passos daquele velho historiador que se transformava em narrador das histórias brasileiras. A mão do pai guiava o filho através dos caminhos do conhecimento e da criatividade, sendo a música um elixir que os unia. Naqueles momentos de espécie de sagrado empenho literário, surgiu a voz de Chico Buarque, uma melodia que vibrava entre as páginas do tempo e que, em seu primeiro encontro com o mundo, encantou aqueles olhos que vigiavam a vida com tanta curiosidade. Ainda pequenino, já revelava um talento precoce para criar versos e melodias, encantando os que o rodeavam com sua naturalidade criativa e sua atenção às histórias das pessoas comuns. E foi neste meio onde as letras transformam-se em poesia e a música é a alma do Brasil, que Chico Buarque despertou para o mundo, vestido de sonhos e promessas. A terra do Rio de Janeiro, com seus sonhos e ilusões, foi o berço desta criatura humana que se transformaria em um dos maiores ícones culturais brasileiros. E aquele menino, que uma vez caminhou pelas ruas da cidade, cantando e escrevendo versos, hoje é conhecido como Chico Buarque, a voz eterna do Rio de Janeiro, que se transformou em símbolo e testemunho da vida brasileira. Naqueles tempos de incógnito, quando o sol se escondeu atrás dos nuvens da juventude, Chico Buarque andou entroncado com a arquitetura, como um rio corre com fé em sua corrente. As ruas de São Paulo e Rio de Janeiro, seus cenários preferidos, desenharam-se sob os olhos dele, em planos e projeções que se transformaram em obras-primas inéditas do seu talento. Mas a arquitetura, como um castelo de areia, foi desmontada lentamente pela força da música e da literatura, que surgiam de suas veias como uma corrente elétrica e incandescente. A poesia começou a deslumpar-se no interior dele, como um lago escondido na floresta da sua alma, e as primeiras composições revelaram a habilidade inata de Chico em transformar sentimentos e realidades em versos que se levantam do papel e voam para o céu. Esses primórdios foram testemunhos de uma verdadeira chama criativa, cuja luz brilhava ainda mais durante os dias sombrios da ditadura militar. O vento do tempo se enrolou em tempestades censurais e repressivas, mas Chico continuou a cantar, a escrever, a lutar, sempre com o mesmo fogo que acendeu a sua vocação artística. Essas dificuldades, como um sol eclíptico, sombreiam muitas das obras de Chico Buarque, mas também as iluminam, revelando uma verdadeira identidade de artista comprometido com a liberdade e com a verdade. O mundo inteiro ouviria suas canções, leriam seus versos, se houvesse somente um coração que pudesse ser tocado pelas notas ardentes de sua voz. Então, em seu caminho, entre as ruas e os edifícios, Chico Buarque encontrou a sua verdadeira vocação, como uma flor encontrada no meio do campo, escondida nas gavetas da natureza. A música e a poesia foram o seu sólido fundamento, a sua mão invencível que teceu as telas de sonhos que se erguem e caem na memória brasileira. E hoje, com o passar do tempo, a música de Chico Buarque é como um rio que não se esgota, que corre em nossos ouvidos, nos movimenta, nos fecha os olhos para ver melhor, e nos leva até lugares que só ele conhece. E nós, cantamos com ele, nos movimentamos ao som de suas músicas, e nós também somos parte dessa memória viva, deslumbrante e vibrante, que é o legado de Chico Buarque. O sol se esconde atrás das montanhas de Rio de Janeiro enquanto Chico Buarque, um gênio do nosso Brasil, compõe suas canções. A penúltima luz do dia brilha em seus olhos, refletindo-se nas páginas dos livros e no vinheta dos discos que o rodeiam. A inspiração é uma força mágica que enche seu pequeno estúdio e, ao mesmo tempo, transforma seu mundo inteiro em uma obra-prima. Ele toca as cordas do piano, sussurrando as letras que nasceram de seu coração, emocionais como a si mesma. A música surge com tanta força que as paredes parecem vibrem de vida e os objetos da sala se tornam espectadores de um verdadeiro milagre. Crescido no meio da cultura carioca, Chico Buarque já desde criança adorava a música e os livros. Ao longo dos anos, essa paixão transformou-se em uma forte vocação, levando-o a escrever histórias que falam de amor, esperança e resistência.
Os álbuns lançados na fase adulta, como Carolina e Chico Buarque Faria, são testemunhas disso. Cada nota é um olhar para o mundo, uma reflexão sobre a vida e a morte, a luz e as trevas que nos circundam. E cada letra, uma confissão pessoal, uma carta endereçada ao público, que _start assista. Ele abraça como se fosse família. Construção, com suas súplicas de não derrubar nenhum muro, e apesar de você, um hino à força do amor, são hinos que ressonam em corações de todo o Brasil. Essas canções têm vida própria, voando por cidades e montanhas, sendo cantadas por muitas vozes diferentes. Eles têm uma energia que não se esgota, um legado que vive por gerações. O talentoso compositor também desbanchou sua criatividade no teatro, com peças como 5 Mulheres Unháveis e O Rei da Noite, que conquistaram o público e as críticas por igual. E os romances premiados, Sessão de Terapia e A Grande Cidade, são testemunhas da habilidade de Chico em contar histórias que tocam no coração do leitor. Ele é um ícone da resistência artística, uma espécie de guerreiro das artes, que luta pela liberdade de expressão e contra o conformismo. Seu envolvimento com festivais, como o Festival Internacional de Santos, mostra sua forte ligação com a terra brasileira e seu compromisso com o enriquecimento da cultura nacional. E agora, quando o ano se encerra, Chico Buarque continua compondo suas histórias, sussurrando-as ao mundo com a mesma paixão e dedicação que fez dele um dos maiores nomes da cultura brasileira. Ele é uma luz no nosso país, uma voz que nos lembra do que é verdadeiro, do que importa realmente. E sua música vive em nossos corações, como um sonho inquebrante de amor e esperança. Na terra onde o sol brilha mais fervorosamente, em um país onde a música é alma, sangue e espírito de uma nação, existiu um homem cuja vida foi semente de letras e melodias, que se tornaram raízes do legado de Chico Buarque. O poeta, músico e compositor que, com sua voz cheia de nuances e profundidade, conseguiu unir a beleza da literatura às batidas do samba e do bossa nova, criando canções que se transformaram em hinos da vida brasileira. Chico Buarque foi mais do que um artista. Ele foi uma voz que repercutiu na identidade cultural do Brasil, ensinando que a arte é não apenas bela e consoladora, mas também um meio de denúncia e protesto. Seus versos, suas composições, foram a espina dorsal da música brasileira, revelando o coração das preocupações e dos sentimentos do povo brasileiro, em tempos difíceis e em tempos de felicidade. Ele ensinou que a arte não é apenas um refúgio, mas também uma arma para lutar pela justiça e pelos direitos humanos. A música de Chico Buarque foi a voz da consciência coletiva, uma semente que cresceu na alma do Brasil, como a luz do sol que ilumina o horizonte paulista ou carioca. Seus versos cantados em ritmo de samba ou bossa nova, com as notas suaves e afiadas, foram uma espécie de diário da vida brasileira, contando histórias de amor e tristeza, de esperança e frustração. E a sua voz continua viva, vibrando nas ruas dos bairros do Rio ou de São Paulo, em famílias que cantam juntas suas músicas, compartilhando o legado do grande Chico Buarque. E é nesse sentido que seu legado se mantém presente na memória coletiva do Brasil. A sua integridade, talento e coragem são a marca de um artista que não só compôs canções, mas também construiu uma narrativa musical que continuará viva no coração do povo brasileiro. E é por isso que Chico Buarque ocupa um lugar eterno na história da música e da cultura brasileira, embalado pelo ritmo de suas composições e pela força de sua voz.